Deixa eu ver ali da versão do Linux se ela tem. Então, como ele é o Linkpad, né? Deixa eu só olhar aqui. Ele é uma ferramenta que inicialmente, cuidado que ela tem versões de features comerciais, mas isso eu não estou utilizando. Se eu olhar aqui, a gente tem várias versões, de trabalho para ela. O importante, é que cuidem a versão do .NET que alguém está utilizando em relação ao que vai baixar para executar, E a última vez que eu vi, agora tem que descobrir onde é que eles botaram, Inicialmente, eles têm as versões compiladas, para download aqui. Só clicar ali, Eles têm a versão compilada para o Windows e tem a versão do instalador e o zipado, Antigamente, eles tinham em algum canto, as versões compiladas para outras plataformas. Você tem que ver onde é que foi parar isso aqui. Mas, como o colega de vocês perguntou ali onde é que estavam as versões, já que ela é escrita em .NET também, boa pergunta, não sei onde é que foi parar. Tentar descobrir onde é que eles colocaram, Vou cancelar aqui. Eu também não sei onde é que eles enfiaram. Bom, paciência. Então, a ideia da ferramenta é permitir, então, que eu possa avaliar tanto expressões como pedaços de programa. Então, ela tem essa possibilidade da gente escolher o que eu quero avaliar. Só uma expressão. Então, eu posso, por exemplo, escrever como se fosse uma ferramenta de REPL, um pedaço do código e pede para ela avaliar o resultado. Então, como ele fez aqui nesse exemplinho, uma avaliação de uma expressão do link utilizada em cima de uma coleção que é um array. Então, dado aquele array com 3 strings, me filtra aqueles que contêm a substring A e me retorna os valores. Se eu executar isso aqui dentro, ele sempre vai me mostrar uma estrutura que é o que ele chama de dump, e a gente pode chamar via código, que cria uma representação visual da coleção resultante, o que é bem útil para a gente brincar com ela. E mais ainda, se vocês colocam as expressões, vocês podem, assim que essa coisa mostrar, olhar o código intermediário gerado pelo compilador a partir daquela expressão do link para verificar o que é finalmente executado. Então, a gente consegue ver tudo aqui dentro, o que é bem legal. Bom, então ele faz até a descompilação, entre aspas, para mostrar o código intermediário executado. Então, bem legal. Eu posso fazer a mesma coisa, usando, então, uma chamada direto com os métodos de extensão, em vez da expressão, E aqui, dado aquelas 3 strings, me filtra aquelas cujas strings, o tamanho é maior ou igual a 4. Então, está lá uma expressão lambda aqui. E é a mesma coisa. Se eu executar isso, ele me mostra ali que o resultado é uma coleção enumerable e está ali os itens que eu tenho obtidos. Então, para consultas mais complexas, que a gente possa não entender de antemão
o que vai acontecer. É bem interessante a ferramenta. Então, vamos lá. Vou passar por vários, né, desses operadores, já que nos interessam entender o que acontece. Primeiro, né, só para a gente ver a diferença entre as execuções imediatas e postergadas, que eu comentei com vocês no final da tarde de ontem, né? Deixa eu mostrar aqui um exemplinho. Olha, tem uma lista aqui que foi adicionado um número, legal. Sobre ela foi feita uma projeção, então um operador de select, retornando então uma coleção enumerável. E essa projeção, né, o que é interessante, que ele vai projetar o resultado que essa expressão lambda manipula. Entra um valor inteiro e devolve outro valor inteiro, só que eu projeto o que eu quiser, né? Então, aqui ele está projetando o valor multiplicado por 10. Depois, naquela lista, eu adicionei o 2. E a pergunta é, se eu mostrar e desenhar na tela o resultado, ele vai deixar bem claro, né, para mim que não é executada a consulta agora, nesse ponto aqui. Porque depois eu adicionei 2 e só depois eu desenhei na tela. Se eu achar que isso executou a consulta, o resultado disso aqui só teria que ter um número lá dentro, o que não é verdade. Tem 2. Por quê? Select é de execução postergada, né? Ele é lazy. Ele não é executado aqui. Aqui eu só defini a consulta. Quando eu usei essa API dump, que é do Linkpad, que é o que desenha isso aqui na tela, é que a consulta foi executada e, portanto, o meu resultado é 10 e 20. Então, muito cuidado, né, com isso, sempre atentar para a definição daquela função do link, se ela é imediata ou postergada, para a gente nunca interpretar errado o que o código vai fazer. Então, esse é um exemplinho bem simples e interessante de ver isso acontecendo. Bom, deixa eu mostrar outro aqui. Olha esse outro. Tenho ali uma lista de números inteiros, projeto elas multiplicando por 10. Então, dá o dump. Olha só, eu esvazio a lista original e dá o dump de novo. Em quem? Na query. Para mostrar, opa, eu reavaliei a consulta, né? Quando eu dei o dump nela, não é o resultado anterior que ficou lá, ele executou de novo. Ali. Portanto, né, tem que vir uma coleção com 0 itens. Então, sempre é reavaliada a consulta. Vocês não têm o resultado lá armazenado dentro dela. Então, cuidem com isso, porque se vocês querem o resultado dentro dela, vocês têm que executar a consulta, exportar o resultado para outra coleção e guardar. Por exemplo, usar um operador, como eu vou fazer aqui, né? Alguém poderia usar um toList para guardar numa outra lista o resultado. Porque se vocês reexecutarem a consulta, já era o resultado original, né? Então, não fica armazenada aqui dentro o resultado. Atentem sim, sempre para o fato disso aí, pessoal. Senão a gente vai entender errado o que está acontecendo. Bom, vamos ver. Que é o toList aqui, ó. Olha lá, eu tenho uma lista com 2 números. E agora o que ele fez? Pegou aquela lista, projetou o resultado. Essa é a minha consulta e converta o resultado para uma lista e guarda aqui.
esvazie numbers, e eu estou perguntando, para jogar na tela, né, quantos elementos tem na lista times 10. Só que essa lista não é mais uma consulta link, ela é uma lista qualquer. Portanto, dump tem 2 elementos depois que eu zerei a lista sobre qual é feita a consulta. Eu não executei consulta nenhuma de novo. Ao contrário do exemplo anterior. Então, essas são pegadinhas, né, que às vezes a gente cai quando trabalha com o link. Legal. Mais um exemplo. Tenho lá meu array de inteiros, 2 números. Tenho ali uma variável chamada factor, que é o 10, e vou fazer uma consulta. Olha só. A consulta tem uma variável externa. E aqui as pessoas caem na pegadinha, né? Ah, tá, eu defini a consulta e, portanto, né, esse valor 10 foi copiado aqui para dentro, e se eu der um dump, vai multiplicar por 10, mesmo que eu tenha mudado o valor da variável. Errou. A variável é capturada no momento da execução da consulta e não da definição. Se eu disse que é uma variável que está aqui, não é copiado valor nenhum para lá, pessoal. É a variável. Quando eu executar, a mágica aconteceu, né? Se a variável vale 20, no momento que eu executei a consulta, bom, agora eu substituí o valor daquela variável factor por 20, que é o valor atual dela. Essa é outra pegadinha mortal. Alguém achar que, ao definir a consulta, um valor de variável foi copiado para futuramente, quando eu executar ela, é aquele valor. Mas eu mudei o valor da variável, já era. Então, ela sempre captura o valor da variável atual no ambiente de execução da consulta. Muito cuidado com isso. Tá, gostei do exemplinho. Vamos ver. Daí ele faz um exemplo aqui horroroso e ineficiente. Ok, mas é só para brincar. Tá ali. Eu tenho aqui uma string de caracteres. Legal. Uma string de caracteres, se eu olhar o tipo string, ele implementa a interface enumerable. Então, se eu tiver uma variável do tipo enumerable de caracteres referenciando esse objeto, eu posso executar link em cima de uma string. Perfeito. Tá lá. Vamos criar uma consulta em vários pedaços. Primeiro, né? Eu quero aqueles que não tenham A, e sobre ela eu botei não quero E. Sobre a mesma consulta, não quero aqueles que tenham I, não quero o, não quero o U. Então, me filtra, né? Entra um caractere e devolve o caractere que seja diferente de A, E, I, O, U. E vou dar um dump. Deixa eu só até aqui. Então, execute a consulta agora, faz o query, converta o resultado para um array e dê um dump na tela. Está ali. Como eu só executei naquele momento, todas as vogais caíram fora. Então, eu gero, né, um array de caracteres, só que eu filtrei jogando as vogais fora. Ainda bem. Bom, feito. Mesma coisa aqui, olhem o que vai acontecer.
esse código que alguém resolveu escrever. Vamos lá. Aqui já diz qual é o efeito. Né? A string de vogais, A, E, I, O, U, legal. Alguém fez um forzinho aqui, construindo a consulta, né? Para obter o que ele quer. Bom, se eu tenho ali A, E, I, O, U, vamos lá. Faz a consulta com A, com E, com I, com O e com U, né? Só que lembrem, isso aqui é uma variável. E aí ele resolve executar a consulta e imprimir os caracteres um por um. Já era. Index out of range exception. Isso aqui não vai funcionar. Porque eu esqueci que ele captura as variáveis. Né? Já foi-se. A minha variável i, capturado aqui em relação à consulta, né? Quando ele executa isso daqui, já me dei mal. Ela já passou pelo 0, pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5, e, desculpe, e, portanto, ela vale 5. Já era. Aqui eu tenho as constantes literais. Né? Ali eu tentei fazer a mesma coisa capturando uma variável externa. De novo, só para lembrar, isso não vai funcionar aqui, do jeito que eu queria. O exemplo anterior, sim. Então, é bem sutil as burradas. Aí, qual é a solução? Em vez de depender do i, que é o que causa o problema, olha só. A variável agora tem o valor do índice 0 no escopo quando vai ser executada depois. A variável agora tem o valor do índice 1 no escopo quando vai ser executado. Não vai ser mais capturado o escopo do i valendo 5. E vai funcionar. Ali. Olhem que é bem sutil, né? Então, essas coisas, né, de execução lazy postergada, às vezes causam um estresse. E a gente encontra um null pointer exception em algum lugar e fica horas tentando descobrir onde é que estava o problema. Atentem para quando tiver variáveis dentro das expressões do link. E lembrar, como é que ela captura o valor dessa variável? Aqui foi resolvido, porque o i já foi decidido com 0 e a variável tem o valor correto aqui, a variável vogal. E vai funcionar. Legal, gostei desse exemplinho. Vamos em frente. Tá. Então, eu posso compor de várias formas as minhas consultas? Sim, de várias maneiras. Tudo depende de como eu quero trabalhar. Então tá. Vamos olhar, então, vários operadores, principalmente aqueles mais avançados. Filtragem não tem muita graça, né? O que me interessa olhar aqui? Em relações às filtragens, tá? Que a gente pode escrever
aqui como expressão, várias cláusulas where e não somente uma. Eu prefiro usar os métodos, para fazer isso. Mas tudo bem, se alguém utilizar a linguagem de query do link. Olha só. Dado aquela array com 5 nomes. O que ele fez aqui? Bom, vamos pegar os nomes. Eu quero aqueles cujo tamanho seja maior do que 3 caracteres. Então, Tom cai fora, Jay cai fora. Sobrou Dick, Harry, Mary. Ok. Sobrou esses caras. Cria uma variável intermediária aqui. Quem está acostumado com linguagens funcionais, encontrar essas expressões let no meio do caminho é usual. Isso aqui tem dentro das expressões do link. Então, seja lá pegar a minha string original e botar tudo para maiúsculo. E agora filtra aquelas que terminam em Y e projeta o resultado. O que eu espero? Olha lá. Exatamente, só sobra o Harry e Mary, tudo em maiúscula. Aqui, Dick caiu fora porque não termina em Y. Tá. Legal. E se alguém quisesse, por exemplo, transformar essa expressão em métodos? Ele faz uma transformação automática aqui para a gente olhar. Para vocês verem que tem vários wheres. Um no início, projeta o resultado intermediário em que o valor dela agora é tudo para maiúsculo e depois faz o outro where para selecionar o resultado que queria. Então, ele compõe vários métodos aqui. Então, ele também faz essa brincadeira de converter um para o outro, se eu quiser olhar os resultados. Ah, legal. Então, eu tenho várias estratégias e posso compor com consultas, com subconsultas, da maneira que eu quiser. Sim. Deixa eu olhar agora alguns outros operadores aqui de filtragem, que eu não mostrei ontem. O take while e o skip. Esses caras. Olha só. Vamos pegar aqui um array de coisas que são strings. Não me interessa de onde ele pegou essas coisas, né? Ele está pegando aqui via reflexão sobre o tipo int. E vamos lá. Filtra essas strings. Me retorne todas as strings que contêm a substring exception dentro dela. Perfeito. Ordene pelo quê? Pela própria string, né? E pegue somente as 20 primeiras. Então, vocês podem usar o take, o skip, take while, para realizar o que a gente chama, de paginação das consultas. No caso, pegue só os 20 primeiros. Vou dar ali um dump para a gente olhar, o resultado. Está aqui. As 20 primeiras strings dessa consulta que tem exception em algum lugar. Bom, mas eu não quero as 20 primeiras, eu quero as 20 próximas. Ah, não tem problema. Vamos lá. Pule as 20 primeiras e tome as 20 próximas. Paginei o meu resultado de 20 em 20. Skip pula, take pega os próximos. Cadê o resultado? Está ali. A próxima paginação. Do 21 ao 40. Ou seja, se a minha consulta vem de uma fonte de dados cujo conteúdo é muito grande, paginação. Não vão me colocar tudo em memória.
E a gente vai usar o skip e o take para isso. Principalmente consultando bases de dados. Não tragam uma tabela inteira para a memória para depois fazer a filtragem, por exemplo. Isso vira tudo o comando SQL e a filtragem é feita no banco. Eu já quero tudo pronto para a memória. E aqui ele mostra um exemplo, né? Vou deixar ele baixar aqui. Eu esqueci que eu não tinha instalado os drivers do SQL Server para a versão mais nova do .NET 5. Vou deixar ele baixar aqui. Ok. Alguma coisa ele fez. Isso aqui é em cima de um banco de dados. Eu tenho que instalar ali o banco para ele funcionar. Não vou instalar agora, mas só para vocês verem. Ó. Numa tabela de compras, que pode ter um monte de coisa, ordene ela por preço, pule os 5 primeiros e pegue só os 3 próximos. Isso aqui, né, não vai buscar para a memória do computador todo o tabelão que está no banco de dados. Então, não importa se eu estou fazendo sobre uma coleção de objetos com link ou sobre coisas que referenciam uma tabela. Vai funcionar. Então, aqui ele está dizendo, né, que eu tenho que baixar as coisas. Ah, droga. Não era isso que eu queria. Certo, vai. Baixa tudo. Foi. Agora ele instalou o que faltava. Se eu executar, vocês não viram, e tem um banco de dados aqui configurado. Tá lá. Veio uma tabelinha do banco, só com o que eu queria. E isso aqui foi o que ele executou no banco. Bem mais fácil isso aqui. Link. Legal. Só que ele tem uma versão com while. Take while, skip while, que é bem divertida. Por exemplo, tá lá, número 352234441. Take while e a expressão de filtragem. O que isso aqui retorna? Pegue os dados enquanto n for menor que 100. Então, o 3 vem, o 5 vem, o 2 vem, 2, 3, 4 não é mais menor que 100, para. 352? Desculpe. Roda. Skip while. Skip while, n menor que 100. 3 é menor que 100, cai fora. 5 é menor que 100, cai fora. 2 é menor que 100, cai fora. 2, 3, 4 é maior que 100, então a partir daqui vai. 2, 3, 4, 4, 1. Posso fazer, então, pula enquanto, melhor dizendo, toma enquanto uma condição é verdadeira, quando ela se tornar falsa, para. Ou pule enquanto uma condição é verdadeira, quando ela se tornar falsa, começa a pegar os dados. Take while, skip while. Bom. E se a minha consulta tem duplicatas, dá para tirar? Sim. Operador distinct. Complicado, né? Eu quero a string hello world sem duplicatas. Tá ali, ó. Retornei uma coleção de caracteres sem duplicatas. Simples e rápido, né? Faça um programa na mão que faz isso sem usar o link. Daí tem que contar, ver se o caractere já apareceu, guardar em algum lugar. Dá um trabalhão. Mas pronto, faz. Já fez, né? Da mesma forma, isso aqui podia ser
de uma tabela do banco de dados. Olha, eu tenho uma coleção de compras. Me projeta a descrição das compras, né, os produtos que foram comprados, mas tira as duplicatas. Filtra, eu quero só a descrição dos produtos comprados, sem duplicata. Ó, esses são os produtos que alguém comprou lá do meu sistema com as informações da base de dados. Entendeu? Sem duplicatas. Não me interessa quem é o SQL gerado. E também não me interessava que purchase era uma tabela. Irrelevante, é uma coleção, desculpe, é uma coleção que suporta realizar link sobre ela. enumerable ou equerable, as duas interfaces. Legal. Perfeito, então. Dá para filtrar de várias maneiras. Dá para projetar de várias maneiras. Legal, nós já vimos o select. Mas tem um outro cara. Um select many. Ah, espera aí. O que isso aqui faz? Vamos ver. Vamos obter, então, um array de nomes. Annie Williams, John Fred Smith, Sue Green. Feito. E vamos fazer duas consultas. Lembre-se, eu vou definir as consultas, mas não executei ainda. A query 1. Ela vai me retornar, olhem o que ela retorna. Uma coleção de arrays de strings. Eu peguei a coleção de nomes e o que eu projetei? Peguei a string e dei um split. Bom, ele vai quebrar pelos espaço em branco aqui, né? Então, olha só. Annie Williams, split. Eu tenho um array agora com 2 strings. Aí ele pegou depois a próxima. John Fred Smith. Quebrou, eu tenho um array com 3. E a próxima string projetou um array com 2. Portanto, eu tenho uma coleção com 3 arrays. Isso é o resultado do query 1. Não gostei. Eu queria um array contendo todos os subnomes, e não uma coleção com arrays com os nomes. Achata tudo. Ah, achata tudo num só coleção. Não era select que eu tinha que ter usado. Eu usei errado. Era select many. O que eu tenho? Uma coleção de strings. Ah, agora gostei. Eu vou ter uma única coleção. E não uma coleção com 3 arrays. Vou ter uma coleção com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 strings dentro. Agora está melhor. Então, muito cuidado com consultas hierárquicas. Se eu quero achatar o resultado, é select many que eu vou usar. Bem legal. Opa, desculpe ali. Tentar executar consulta com a coisa selecionada não dá. Olha. O resultado da primeira consulta é uma coleção enumerável de arrays de strings. Os 3 arrays, cada um com as suas strings. Já o select many achatou o resultado. Select many é o método de extensão. Se alguém quisesse saber como é que ele é gerado a partir da sintaxe, olha a festa. É múltiplos from. Isso vira um select many. Por isso que eu não gosto muito da sintaxe de query do link. Chega um momento que as construções delas são nem um pouco óbvias o que vai acontecer. Então, apareceu 2 froms aqui, isso vira um select many.
nesse caso, da forma que a consulta foi feita. Eu prefiro, então, sempre usar a sintaxe de chamar métodos. É explícito o que eu quero. Legal. Um pouquinho mais avançado, mas ainda nada de estranho. Meu select main. Legal. Vamos brincar com os joins agora. Os mais simples. Aqui ele mostrou o exemplo com vários frons, de novo. O que ele fez aqui? Eu tenho o array 1, 2, 3, o array AB. Quando ele usou esses dois frons aqui, ele fez um produto entre os dois conjuntos. 1 com A, 2 com A, 3 com A, 1 com B, 2 com B, 3 com B. Tenho certeza disso? Olha só. Vai. Produto cartesiano. Isso que eu acabei de fazer aqui, pessoal, pode ser mortal em termos de performance, né? Eu fiz todas as combinações possíveis. Então, eu projetei ali a concatenação das duas strings para vocês verem que realmente ele fez o produto cartesiano. Múltiplos frons, aqui, resultou num produto cartesiano. Tá. Legal. Então, tá lá, eu tenho um array com 3 strings, Tom, Jay, Mary. E agora ele botou múltiplos frons. Ah, tá, então eu já sei agora, não vou cair na pegadinha. Fez o produto cartesiano do conjunto com ele mesmo. Tom, com Jay, com Mary. Jay com Tom, com Jay, com Mary. Mary com Tom, com Jay, com Mary. E concatena os dois. Ele botou ali um versus, né? Só para ver o resultado. Vamos lá, então. Certinho, ó, produto cartesiano do conjunto com ele mesmo, como esperado. Se alguém quiser ver a expressão lambda, múltiplos frons, eu já vi o que sai, select many. Só que olha o formato dele. Agora complicou, né? Pois é. Depois vocês podem olhar na documentação o método select many e ver o que os parâmetros dele significam. Tá. Isso aqui tá meio óbvio que é isso aqui, né? E isso aqui é a combinação da projeção. Por ser um select many, ele sabe que é o conjunto com ele mesmo, aqui. Então, os métodos têm que ter um cuidado que daqui a um pouco eles têm múltiplos parâmetros. E aí pode complicar o que ele está fazendo. Sempre abrir a API para ver o que cada um dos parâmetros do método significa, começa a se tornar importante. Quando eu trabalhar com a questão de joins, isso aqui vai ser essencial. Então, vamos continuando os exemplinhos ali. Tá, mas olha só. Eu tenho aquele produto cartesiano aqui, né? Mas vamos botar uma cláusula where. Onde o nome 1, né, comparado ao nome 2, é menor que 0. Ou seja, o nome 1 é menor que o nome 2.
Uma string é menor que a outra. Só tem que lembrar o que quer dizer que uma string é menor que a outra. Não é o tamanho, né? É a ordenação. Então, a primeira string tem que vir antes da segunda em termos de ordenação. Essa é a filtragem. Bom, ordene, então, pelo primeiro nome. Se der igual, ordene pelo segundo nome e projete lá o resultado. O que isso aqui me dá de resultado? Somente essas três. Por quê, Ná? O Tom versus Jay pode? Não, porque Tom é maior que Jay. Legal. Tom versus Tom pode? Não, porque Tom não é menor que Tom. Portanto, somente Jay versus Mary, Jay versus Tom, porque J vem antes de T, né? E Mary versus Tom, porque M vem antes de T. Perfeito. Somente esses três foram filtrados. Deu certo. Um produto cartesiano com filtragem é uma junção cuja cláusula de junção está aqui. Somente esse pareamento vale. Ah, gostei. Certo. E se alguém fizer isso sobre um banco de dados aqui, ó? Eu tenho clientes e tenho suas compras. Não me interessa que é banco de dados. Eu tenho uma coleção de clientes, uma coleção de compras. Isso aqui é um produto cartesiano entre as duas. Não me serve. Porque eu quero um cliente com as suas compras. Cadê a cláusula de junção dessas duas coleções? Essa é uma consulta incorreta. Não é que eu quero. Ah, tá. Então eu quero um que a gente chama de um equijoin, né? Um join, ou melhor dizendo, inner join por igualdade. Tá lá? Clientes, as compras, e eu só quero aquelas compras do cliente. As compras são indicadas por um ID aqui. Bom, legal. Vou ter o resultado que eu quero. Para cada cliente, as suas compras. O Tom comprou uma bicicleta e comprou uma Holiday. O Dick comprou uma bicicleta e um telefone. O Harry comprou um chapéu ali. E assim vai. Filtrei e fiz o join por igualdade, cada cliente com as suas compras. O que isso aqui executou por baixo dos panos? Um select many. Mas olha essa segunda consulta. Obtém os clientes e combina com as compras daquele cliente em particular. Olha só. Para cada cliente, obtém as compras daquele cliente. Onde é que está isso aqui? Não está, né? Porque nessa base de dados, isso a gente vai ver, né? Esse objeto cliente tem uma propriedade chamada compras, que já tem todas as compras daquele cliente. O resultado vai ser o mesmo, porque existe essa associação entre os objetos. Tá lá. Duas consultas diferentes que dão o mesmo resultado. Tudo depende dos objetos que eu tenho acesso. O join vai se tornar extremamente importante ao combinar coleções. E é essencial a gente trabalhar eles. Por isso que eu estou brincando com alguns exemplos aqui. E esse é o foco desse início da tarde. Olhar os joins. Ah, legal. Olha só. Eu posso fazer joins, né? E já botar filtragens. Eu quero os clientes que começam com T
e quero as suas compras e projeto o resultado, o nome do cliente e a descrição do produto comprado. Só isso. Tá lá. Projeta como resultado uma coleção que tem nome e descrição. Tá ali. Só dos clientes que começam com T. Perfeito. O que é isso aqui? Isso se chama um objeto anônimo. Bastante utilizado com link. Eu posso dar um new e utilizar a sintaxe de inicialização para criar um objeto novo de uma classe que não existe. A classe que ele criou só é usada aqui. É uma classe que tem duas propriedades, name e description. E eu já dei new no objeto dela, que é só para ser usada pontualmente aqui. Posso fazer isso e vou usar isso um monte com link. Classes anônimas. E, portanto, eu posso criar um objeto a partir de uma classe anônima usando a sintaxe de inicialização. Se eu quiser, eu posso dar um nome para a propriedade. Nome e produto. Olha só. Eu gerei um novo objeto, tem duas propriedades, a propriedade nome e a propriedade produto. Bem legal. Isso torna o link bem flexível para eu projetar os dados que eu quiser. E nunca projeto um objeto cheio de coisa se eu não vou usar. Porque não faz sentido. Ah, legal. Deixa eu ver o Walter Join. Olha só. Eu quero olhar o de baixo. Para cada cliente, pegue as suas compras e default if empty. O que é isso aqui? Olha, pode ser que um cliente não tenha compras. Bom, se ele não tem compras, é uma coleção vazia. O que ele está dizendo aqui é retorne um resultado que é um objeto default para aquela coleção se ela estiver vazia. Esse é um operador do link, esse default if empty. Legal. Então, vamos lá. E projete o resultado do nome do cliente, o nome do produto e o preço do produto comprado. Ah, mas peraí. Mas o cliente não comprou nada. Quem é o preço do produto comprado por ele se a coleção é vazia? Não existe. Ah, daí vai dar um null pointer exception. Não. Querem ver? Olha lá. Alguém comprou o preço, mas o Jay não comprou nada. Se ele não comprou nada, veio o valor default daquele produto, que é null, o objeto. Ah, mas aí vai dar errado. Um objeto cujo preço é null. Olha só, nullable. Retorne o preço se ele existe, né? Se não, é null. Decimal pode ser um valor null por causa dessa interrogação. Ali, ó, null. Tem produto? Null. Preço? Null. Isso é um left outer join. Eu incluí clientes que não têm produtos no resultado. Quando aparecer esses outer joins, lembre-se, vai ter objetos nullable no meio do caminho. E eu tenho que lidar com eles.
E esses operadores default, if empty e outros se tornam importantes. E eu enxergar que vai ter esses caras nullable. Ele vai forçar eu a utilizar eles. Então, muito cuidado, que às vezes a gente cria consultas que esquece isso. E aí, já era. Bom, aqui ele vai fazer outras dessa. Outra. Brincando com os nulls. Legal. E, portanto, eu tenho vários operadores de join. Para não me perder. Olha só. Vamos deixar as coisas bem claras, então. Usar múltiplos froms pode não ser muito interessante. Que é o select many. Eu tenho o operador join. Ah, legal. Vamos botar com a sintaxe de query, já que é a que o pessoal que mais trabalha com banco de dados conhece, então vamos usar ela. Se vocês querem depois, eu vou executar isso aqui, olhar como é que isso aí fica com métodos. Aí ele é um método join que tem 1, 2, 3 parâmetros. Já começa a ficar mais difícil entender o que ele está fazendo. Mas eu já comento ele. Então, vou deixar o resultado aqui. Olha, pessoal, eu quero o cliente com as suas compras. Perfeito. Só que eu não quero um produto cartesiano, eu quero uma coisa esperta, eu quero um join. Pegue os clientes, junte com as suas compras e a cláusula de junção. Olha, se todo cliente tem identificador e toda compra eu sei de quem é o cliente, essa é a cláusula de junção. Junte a coleção Customers com a coleção Compras sobre essa cláusula de junção. Perfeito? Sim. Ah, Tom com Bike, Tom com Holiday, mais ninguém. É só essas que fechou a igualdade do identificador do cliente. E projete ali o nome do cliente e a descrição do produto. Perfeito. Ah, tá. Então, olha só. Cliente, join com quem? Quem é a coleção alvo? E ignorem esse DB7. Imaginem a coleção. DB7 é o que é esse Customers e Purchase aqui, pessoal. Mas ignorem esse fato. Eu tenho um cliente, método join. Join com quem? Quem é a outra coleção? Ah, de compras, certo? Quem é de cliente? O primeiro elemento daqui, da cláusula de junção. Ah, do cliente eu quero seu ID. E quem é a cláusula, o segundo elemento da cláusula de junção? Olha, se eu pegar o produto, então, esse cara, ele pega daqui. Esse cara, ele pega daqui. Então, pega o produto e eu quero o Customer ID dele. Ah, tá, então. Quem são as duas propriedades a serem usadas na cláusula de junção? E a última coisa é a projeção. Dado um par cliente-produto, pegue o nome, concatene com a descrição. Ah, era isso? É, perfeito. Ah, agora fez sentido que era isso aqui. Olhando esse join, é mais fácil de olhar o que o método join faz. A primeira propriedade é desse cara, a segunda propriedade é desse cara. E o último parâmetro é a projeção. Join. Usem join. Não façam select many com produto cartesiano. Aquilo pode gerar uma consulta cujo gasto de memória é grande demais. Então, ele mostra duas aqui que fazem a mesma coisa. Select many faz produto cartesiano, depois filtra, horrível. O join é mais esperto.
Bom, ele mostra que eu posso fazer joins de várias maneiras. Fazendo join de clientes com produtos, fazendo join de produtos com seus clientes. Fazendo join com múltiplos joins. Ah, agora é mais legal. Vamos ver. Deixa eu só fechar o anterior aqui. Clientes, faça o join com seus produtos. Está lá a cláusula de junção. De cada produto, faça o join com os itens do produto. De cada compra. E eu projete o resultado com o nome, a descrição do produto e os detalhes de cada item de compra. Descrição da compra e os detalhes. Ah, tá. Porque o cliente pode ter várias compras. Uma compra tem vários itens de compra. Então, eu tenho vários joins. Vamos ver o que deu isso aqui. Então, a compra Holiday, na verdade, é uma compra de 3 itens. Flight, Accommodation e Camera. Não me interessa a base de dados de onde isso foi obtido. Só para a gente ver. Múltiplos joins. Filtrados, já prontinhos. E eu tenho esses exemplos com métodos. Olha lá, ó. Customers, join, compras. A propriedade D do cliente, a propriedade D da compra e a projeção. Na sintaxe de método. Então, o que ele chama de inner collection, desculpe, outer collection, inner collection, outer key, inner key e o seletor da projeção. Então, eu consigo ler isso aqui, ó. Não de cima, esse. Ah, o método tá legal. Deixa eu ver. Da tabela, da coleção de clientes, faça a junção com a coleção de compras. Cláusula de junção. O código do cliente tem que ser igual ao código do cliente que fez a compra. Projete o resultado, jogando para fora um objeto que contém o cliente e a sua compra, tudo junto. Todo o objeto cliente, todo o objeto compra. Ordene o quê? Olha só. É um objeto que eu joguei para fora, contendo duas propriedades, C e P. Desse objeto, que é o resultado da junção, que é projetado para fora, pegue a propriedade P, que é um produto, e pegue seu preço. Ordene pelo preço dos produtos comprados. E jogue para fora isso aqui. Desse objeto, pegue o cliente, pegue o nome, concatene a string com o produto e a sua descrição, concatena a string com o preço de cada produto. Ah, perfeito, entendi o que essa consulta faz. Misturou join, misturou order by, misturou select. Mas é perfeitamente inteligível. Olha lá, deixa eu mostrar o resultado. É o mesmo de antes. Olha lá. O Harry comprou essa compra RET por 50 dinheiros. O Dick fez a compra phone por 300 dinheiros e assim por diante. Cada compra e o preço pago por aquilo. Alguém podia dizer, tá, agora eu quero o nome do cliente, a compra
E eu quero, para cada compra de cada cliente, os detalhes de compras de cada item, com o seu preço individual. Ah, não, eu quero saber quem foram os itens mais caros comprados pelas pessoas. E para cada pessoa, quem foi o item mais caro que ela já comprou. Essa é uma consulta, né? Eu não vou botar toda a base de dados em memória para depois sair catando as coisas. Eu gero uma consulta única e mando, né? Com o link. Vocês vão brincar com o professor Calegari, né? Com a SQL. Aí, logo depois, eu vou dizer, legal, mas eu vou usar link. Por que eu preciso saber SQL? Eu posso olhar o que o link gera. E se eu olhar isso aqui, é o que ele mandou para o banco. E se eu entendo SQL, eu posso descobrir se eu criei a consulta link certa ou eu dei um tiro no pé e fiz uma consulta link que ele vai gerar o pior SQL possível para executar aquela consulta. E a performance do sistema já era. Por isso eu preciso saber SQL, mesmo que eu use link. Eu vou olhar quem é o SQL que ele gerou. E se ele é inadequado, eu vou refazer a consulta link do jeito correto. E se eu não tiver como criar uma consulta link que gera um código SQL decente, bom, eu vou programar uma store procedure no banco de dados com o meu código SQL otimizado e vou chamar essa store procedure via o link. Eu tenho que saber quando usar as ferramentas corretas, né, para cada caso. Por isso que vocês estão vendo os dois. Agora o link e depois SQL. Ah, tá. Legal. Join com agrupamento. É o que a gente chama de group join. Consulta os clientes, faz o join com as suas compras e jogue tudo para cá. E agora projete um novo objeto que tem duas propriedades, cust name, que é o nome do cliente, e a sua coleção de compras. Legal. Olha só. Estão vendo que está tendo uma consulta aqui dentro? Para cada cliente, construa um novo objeto, que é o nome do cliente, e a sua coleção de compras. Quem é as compras, filtra elas. Mas para aí. Eu tenho o tal do Group Join que já faz isso. Group Join é mais eficiente do que fazer isso daqui. Isso é uma consulta. Isso aqui são uma consulta dentro de outra. Olha o que eu falei, uma consulta versus uma consulta dentro de outra consulta. Vamos executar isso aqui para ter certeza do que é o resultado, se eu entendi. Aqui ele está usando arrays, né, de propósito, ali para mostrar em memória. Olha só. Isso é o resultado. É uma coleção de objetos enumerável, né, que tem o nome e essa propriedade, que é outra coleção de objetos que tem todas as compras dele, de cada cliente com as suas compras. Todos os dados das compras. Por isso que esse linkpad é legal de usar. Eu entender o que é que eu retornei. Eu consigo visualizar direitinho a estrutura do objeto resultante da consulta do link.
olhando para isso aqui, boa sorte vocês tentarem descrever quem é esse var aqui, da primeira vez. Não é um objeto genérico simples de descrever, pessoal. Por isso que eu uso o var e deixo o compilador decidir. Porque não me interessa, né? O que me interessa é que eu consigo pegar os dados de dentro dele. Bem legal. Bah, mas 500 mil joins. Sim, com vários tipos. Opa, não era isso aqui que eu queria. Bom, isso aqui é uma brincadeira, né? Vocês tentar descobrir o que é isso aqui. Não façam. Então, eu tenho umas pegadinhas aqui de tentar resolver coisas com resultados. Bom, dito isso, pessoal, o que é que eu vou ter que sair, que eu quero que vocês deem uma olhada. Então, segunda-feira, nós vamos começar a trabalhar com o ASP.NET. O que é importante, pessoal? Quem quiser e conseguir baixar o Linkpad, olhar os exemplos que estão aqui, né, dos operadores do link, os demais. Executar para ver se entendeu como eles funcionam. Bem interessante. Mas, né, também dei uma olhadinha, deixa eu só abrir aqui, a gente vai terminar por hoje aqui. Aqueles 2 PDFs do plano de estudo, né, o do C# e o do link. No caso do link, tem um exemplo bem legal, que é esse do tutorial, que ele brinca com um jogo de cartas. E ele implementa os objetos e manipula via link essa coleção de cartas. Faz umas brincadeiras com ele. Usem esse tempinho, então, de hoje de tarde, para pelo menos executar esse tutorial aqui. Porque ele já revisa aí dentro vários tipos de manipular classes, criar o construtor, as propriedades, e usar o link para manipular essas coleções de objetos. Não é muito longo o tutorial, mas é bem divertido de fazer. Então, esse é o teminha de casa para vocês, pessoal. Então, façam esse exercício desse tutorial e a gente vai se encontrar, então, segunda-feira que vem. Não se preocupem em dizer, entendi todos os operadores do link, como funciona. Agora, que essa não é a ideia, né? A gente vai utilizar eles no dia a dia. Então, sempre quando aparecer, eu vou lembrar para vocês, olha, aqui está um operador do link. Olha, aqui eu vou usar o link. E ele está fazendo tal coisa. Tranquilo, então, pessoal? Tranquilo. Tranquilo, senhor. Buenas. Então, eu vou deixar vocês nas mãos da Tiziane. Então, ela pode judiar de vocês bastante, né? Não, a senhora ela é um anjo, ela é um anjo. E a gente se encontra de novo na segunda. E a gente vai ficar a semana inteira que vem desenvolvendo dentro do ASP.NET Web Services. Só. Eu vou criar páginas na web? Não. Zero. Na dica de nada. Eu só quero serviços na web. Buenas, então, pessoal. Até para vocês. Bom final de semana. Show de bola. E agora eu vou sair na chuva, que saco, para fazer gravação de vídeo. Tchau, tchau. Bom fim de senhor. Valeu. Valeu, senhor. Tchau, tchau. Boa sorte lá. Bom fim de... Gente, Teams. Teams, Bora. não quer ficar aqui,